Pedro, sobre tudo isso aqui que a gente acabou de explicar, tem uma coisa que me preocupa, que é o uso do termo fake news para explicar um fenômeno que não foi só efeito de fake news, né? O governo errou na comunicação de uma medida importante e está com uma dificuldade tremenda de aceitar isso, né? Eu acho que tem uma coisa, veja, primeiro a gente tem que separar, porque tudo é misturado, né? A discussão nas redes sociais vira uma certa cacofonia e as informações meio que se perdem, argumentos são misturados, uma coisa monta em cima da outra e fica uma zona, as pessoas não sabem nem mais o que estão defendendo ou atacando. O ponto aqui é o seguinte, houve mentira circulando nas redes sociais a respeito de que existiria um imposto do Pix? Houve. A gente consegue afirmar que essa mentira foi plantada por uma máquina profissional de desinformação política? Não, a gente não consegue fazer essa afirmação. Não existe nenhum indício de que tenha sido. Agora, Luísa, muitas vezes é assim, tá? E muitas vezes não é. São boatos espontâneos que surgem na sociedade. E veja, seria natural que esse boato surgisse por duas razões. Primeiro, existiu a CPMF. A CPMF, aliás, nasceu no governo Lula. No outro governo Lula, lá atrás, quando o ministro da Saúde era o Adib Jatene, precisava de uma grana para a saúde, foi lá e instaurou-se um imposto específico sobre circulação de determinadas movimentações bancárias. E pronto. Quer dizer, a ideia de que pudesse haver um imposto sobre o Pix não é absurda, o que não quer dizer de forma alguma que o governo iria fazer. E tem outra questão aí, que é uma questão na qual o Nicolas entrou no cerne, que é o seguinte: mesmo que não houvesse tributação, as pessoas estão muito em cima, mas antes a Receita só via as transações até R$2.000. Na verdade, passou a 5, ou seja, está vendo menos gente. Não, ao contrário, está vendo mais gente. Porque o importante não é que a mudança de valor. Agora o limite é 5, antes era 2. O importante é o que o governo queria começar a ver. O governo queria começar a ver todos esses sistemas digitais novos. Então a Receita ia acompanhar tudo quanto é transferência via PicPay, Mercado Pago, os bancos novos todos, né? C7 Bank, Nubank, Interbank e todos esses troços. Essas coisas não eram acompanhadas. Quer dizer, as contas das maquininhas, né? As contas das maquininhas, exatamente. Quer dizer, por que isso é importante? Porque, embora os bancos tradicionais já fossem acompanhados, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mesmo Caixa Econômica e tudo mais, a maior parte dos brasileiros não é bancarizada nesses lugares. Boa parte dos brasileiros que não tinham conta em banco foram criar conta em banco quando? Na época da pandemia. Porque você começou a precisar fazer transferências digitais e tudo mais. E como é que você descobriu o jeito de você entrar, principalmente a turma da classe média baixa, a turma que tinha ascendido a classe média fazia pouco tempo? A maneira que eles encontraram foi nesses sistemas novos mesmo, que são mais simples, são menos burocratizados, é muito prático, você faz ali no celular, tem um aplicativo e tal. Não precisa ir a lugar nenhum, né? Exatamente. Você não vai ao banco abrir uma conta. Então o que o governo, na verdade, estava informando é o seguinte: olha, a gente vai começar a ficar vigiando toda a turma da classe média baixa que faz transação digital. E tem muita sonegação nesse mundo. Claro. É razoável que as pessoas começassem a se preocupar, vamos botar na malha fina. Assim como é razoável que as pessoas não compreendessem exatamente como funciona a coisa da tributação, então, para que imposto de renda, para que alguém te explique, vamos começar a cobrar imposto de você, e você entenda isso é um imposto do Pix, é muito fácil, entendeu? O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: tem uma turma muito grande na esquerda que acha que o problema, nesse caso aqui, é um problema de desinformação. Os bolsonaristas malvados plantaram uma fake news e a partir disso você gerou um pânico generalizado na sociedade. Pode ter acontecido isso? Pode. O problema aqui não é de desinformação. O problema aqui é de comunicação mal feita. Entendeu? Explicou-se muito mal uma determinada medida e o problema aqui é de um receio que existe sim na sociedade
com a percepção, com maior ou menor grau, de que o governo tem um problema de contas a ajustar, tem um problema grande de contas a ajustar. O governo precisa arrecadar. E quando o governo decidiu que não ia fazer cortes nos seus gastos, a maneira de você ajustar a conta é cobrando mais da sociedade na forma de imposto. Pode ser rico, pode ser de uma massa de mais de 50% de brasileiros que estão nessa nova classe média, né? Na informalidade. Pois é. Pedro, antes de passar a palavra para o Paulo, só queria fazer uma correção aqui que a nossa diretora enviou, a Maria Paula, CPMF, governo Fernando Henrique. Perdão, mil perdões, eu tinha de memória que tinha sido no governo Henrique, desculpa, no governo Lula, erro meu, governo Fernando Henrique. Continuou no governo Lula. Paulo, me diz uma coisa. Concorda comigo? Discorda? Como é que você lê essa situação? Eu acho, Pedro, que tem 3 pontos centrais nisso, né? 3 pontos centrais no que você disse. O primeiro é o seguinte: quem continua achando que a gente vai entender o sucesso político da extrema-direita apelando à explicação das fake news, né? De uma força mágica das fake news para convencer corações e mentes, está indo pelo caminho errado. As fake news existem, elas têm um impacto, mas o principal modo de produção, de convencimento, de produção desse sucesso da extrema-direita nas redes sociais é ser capaz de ecoar certas narrativas com uma eficácia enorme, chegando à população e fazendo com que a população absorva e entenda aquela mensagem. A comunicação do governo é catastrófica, mas mesmo que ela tivesse sido bem sucedida, o projeto dá margem a ser entendido de modo mais simples como algo que permite a taxação. A informação tem um custo. Para o cidadão comum se informar, isso tem um custo. Você tem que parar, entender tecnicidades, ler. E a maioria das pessoas não está disposta a arcar com os custos dessa informação. Então a informação, quando ela chega, a mensagem chega o mais simples possível e te dá uma mensagem, e a mensagem traz uma implicação para o seu cotidiano, é claro que ela vai fazer mais sucesso do que uma explicação complexa sobre receita, sobre fiscalização de transações financeiras. É óbvio, isso é óbvio. Quer dizer, o governo não tem o direito de não saber disso. Esse é o ponto, né? Quer dizer, as pessoas que acompanham o entourage ali, o entorno do Lula, costumam dizer que a corte, né, não consegue entender, muito mal informada ou mal instruída sobre o que são as redes sociais. Eu acho que a realidade mostra que é isso mesmo, né? Quer dizer, o entorno do Lula não consegue entender esse mundo, né? O Haddad é uma vítima, desde da famosa mamadeira, o Haddad é uma vítima privilegiada dessas redes, né? Então, acho que isso é um ponto. Fake news é uma coisa, tem um lugar nesse mundo. Ela não explica tudo, na minha opinião, ela não explica nem o fundamental, que é essa capacidade de construir narrativas que ecoam, que chegam nas pessoas, que fazem sentido para a vida ordinária das pessoas, mesmo que elas envolvam, eventualmente, mentiras ou ameaça, né? Porque mais do que mentira, o que está em jogo aqui é uma série de ameaças que o Nicolas Ferreira faz com relação ao governo, né? Quer dizer, o governo vai fazer isso, o governo vai atrás do seu dinheiro, o governo quer, né? Mas isso é da política. Isso é da política, todo mundo se lembra, todo mundo não, os mais jovens talvez não se lembrem, mas da campanha contra a Marina Silva, né, em 14. Ela vai tirar o Bolsa Família, ela vai tornar o Banco Central independente. Isso quer dizer que quando o Banco Central for independente, como é agora, você não vai ter mais comida no seu prato. Né? Eles falavam textualmente isso. Agora, isso é feio, mas é da política. Isso não é a mesma coisa que fake news. Né? Isso é você usar as possibilidades que estão no mundo político e tentar construir uma narrativa que mostra que essa possibilidade que o seu adversário pode traçar, pode trilhar, vai dar em catástrofe. Então são duas coisas diferentes que eu acho que precisam ser compreendidas. Né? Na verdade, 3. As fake news, a incapacidade do governo de entender o que está acontecendo no mundo e a terceira, que isso é da política. Agora, tem um ponto que eu acho que você tocou, que eu acho que é importante a gente fazer uma distinção, né, Pedro? É verdade que essas coisas sempre surgiram no mundo, né? Quer dizer, o mundo do estereótipo do tiozão bolsonarista é o mundo que a gente convivia na nossa vida ordinária, nosso tio, nosso vizinho, quer dizer. O que as redes permitem é transformar isso numa grande narrativa que chega a muitas pessoas e que produz um efeito político imediato. Mais uma coisa que a esquerda não consegue fazer. A esquerda não consegue construir grandes narrativas sobre o futuro do mundo. Né? O futuro está na mão da extrema-direita hoje. Os caminhos para o futuro...
mais uma vez, para provar isso que a gente está dizendo aqui, basta acompanhar um pouco o que foi a campanha do Trump. Há 8 anos atrás, a gente dizia, foi as fake news, foi a Rússia, né? Tinha uma série de explicações que resultaram em livros sérios de pesquisadores sobre a intervenção russa na campanha. Agora, quase não se falou em fake news, quer dizer, agora o que se falou é a narrativa sobre direitos reprodutivos, sobre migração, sobre trabalho funcionou. É uma narrativa ameaçadora, é uma narrativa reacionária, é uma narrativa que produz consequências graves para a vida de minorias, mas é uma narrativa sobre o que o mundo pode ser. Isso hoje está na mão da extrema-direita. A esquerda perdeu esse sentido, apontar um sentido para o mundo. No fim das contas, a esquerda perdeu a capacidade de vender um sonho de um mundo possível. Perdeu. Ela não consegue mais desenhar um mundo, a esperança de um mundo, vamos construir um determinado mundo em que sua vida vai ser assim, assado, tudo mais. Ela não consegue mais ecoar nos valores de boa parte da população, né? E aí tem uma participação, na verdade mais de uma pessoa já falou isso aqui, mas eu vou usar a mensagem da Pétala Weiner, que está escrevendo aqui pra gente no YouTube, Pedro. Ela diz: sonegar é crime. Sim, é crime. E por isso esse temor, porque é de fato um imposto devido. A crítica que eu faço ao governo aqui é que é uma desconexão do trabalhador, porque assim, essa pessoa que movimenta essa quantia especificamente, né, 5 mil, 6 mil reais por mês, nessas contas de fintechs, ela já está numa situação em que muitas vezes ela muito provavelmente não tem uma CLT, então ela não tem uma segurança ali de um fundo de garantia, ela não está recolhendo impostos para se aposentar, ela já está totalmente desamparada pelo governo do ponto de vista profissional, né? Porque a gente sabe que metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. E aí cortar esse valor tão por baixo me faz questionar a conexão do governo com o trabalhador mesmo, com a base da classe trabalhadora. Essa é a minha questão, assim. Sonegar é crime? É crime. A gente quer cobrar dessas pessoas e não de quem está sonegando altos valores, que é o que o governo diz que vai fazer, mas abre um precedente para fazer isso? Eu falaria de uma forma até bastante mais simples, porque a Pétala está inteiramente correta. Sonegar é crime e o governo tem todo o direito e talvez, se a gente for ser pragmático, o dever até de ir atrás de imposto devido, entende? Não pode. Agora, tem uma quantidade imensa de pessoas que estão sonegando, sempre sonegaram, até por ignorância mesmo de como é que o sistema funciona, está na classe média faz pouco tempo, ainda é uma vida muito batalhada e tal, mas, enfim... Pessoas que talvez até compreendam que devam aquele imposto, mas elas não querem pagar. Então, no fim das contas, é o seguinte, o governo que arque com as consequências dessas suas ações. E que comunique isso. Vai querer cobrar imposto de 20 milhões de brasileiros aí que estão sonegando, estão nessa faixa de 5, 6, 7 mil reais por mês? Pode fazer isso. Cara, quanta direito essa história, porque não vai ser popular a medida. Essa e aí questão. O vídeo do Nicolas vai crescer, porque de fato é isso que o governo está fazendo, está cobrando o imposto, que é um imposto devido, mas aí não dá para chamar de fake news, né? E tem um detalhe importantíssimo, a faixa, se a gente olha a pirâmide do voto no Brasil hoje, sobretudo a partir da última eleição, a faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos é onde está o eleitorado mais persistente do Bolsonaro. Claro. É aí que está o eleitorado que pegou na mão do Bolsonaro, pegou na mão da extrema-direita e foi. E aí você faz uma política que produz temor nessa faixa. E é óbvio, né, que, enfim, o governo também... Então você atinge uma faixa, ou pelo menos você cria um temor numa faixa da população que você não chega, que você tem dificuldade de chegar. E o Lula sabe que é a faixa onde ele precisa chegar. Onde uma faixa da população que já esteve com ele antes. Você não vai conseguir aumentar a sua arrecadação taxando rico. Uma faixa que chegou à classe média no governo Lula. Chegou à classe média no governo Lula. Botou o filho na universidade no governo Lula. Comprou casa no governo Lula. Isso. Você não vai conseguir taxar rico porque o Congresso não vai deixar. O Congresso não quer arcar com esse custo. Então, de onde você vai tirar dinheiro? Você não pode botar mais imposto para o setor produtivo. De onde você vai tirar dinheiro? Então é assim, ou você não pode, ou é imprudente fazê-lo, ou você não vai conseguir politicamente. Então, assim, é um governo numa sinuca de bico. É um governo numa sinuca de bico, mas é um governo que se propôs a ser governo. Arque com a responsabilidade de governar. Entendeu? Esse é o problema do governo. Claro. Que o governo tem que resolver.
Entendeu? Custo político. É isso, é isso. Alguma briga você tem que estar disposto a comprar. E me parece que uma das dificuldades do governo Lula é que este governo Lula 3 é um governo indisposto a comprar brigas. Entendeu? Por toda parte. Em todas as faixas. É um governo que vai chegando a 26 confiando apenas no eleitorado que ele já tem.